A tatuagem era uma rosa vermelha entrelaçada num símbolo do infinito, tatuada na parte interna do pulso esquerdo de um homem, e eu tinha visto aquele desenho exatamente uma vez na vida, todos os dias, no braço da minha mãe, durante 26 anos. Eu segurava uma taça de vinho na mão direita, de pé ao lado da mesa 14 na área VIP do Castellani, um restaurante no centro de São Paulo onde eu trabalhava como garçom havia 3 anos. O homem da mesa 14 havia pedido o vinho 60 segundos antes. Estava no início dos 50 anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno europeu, aquele tipo de autoridade silenciosa que vem de ser obedecido tantas vezes que pedir se torna desnecessário. A assistente dele sentava do outro lado, revisando documentos no tablet. A reserva estava em nome de Kessler. Ele estendeu a mão para pegar a taça, a manga esquerda subiu e lá estava. Rosa vermelha, símbolo do infinito, pulso esquerdo. O mesmo desenho exato que minha mãe carregava na pele desde antes de eu nascer, o mesmo que eu perguntei a ela centenas de vezes quando criança e sempre recebia a mesma resposta. É uma promessa que fiz para alguém há muito tempo. Minha mão parou no ar. A taça ficou suspensa entre a mesa e meus dedos, pairando do jeito que o tempo paira, quando a realidade se rompe e as duas metades não se encaixam mais. Senhor. Ele ergueu os olhos, cinza-azulados. Um rosto bonito do jeito que certos prédios são bonitos, estruturado, deliberado, feito para durar. Sua tatuagem. Minha voz fazia algo que eu não autorizei. Tremia. Minha mãe tem exatamente a mesma. Mesmo desenho, mesmo pulso. A mão dele congelou sobre a mesa. Os dedos que iam pegar o vinho ficaram rígidos. Os olhos desceram para o próprio pulso, depois subiram para o meu rosto, e eu vi algo acontecer atrás daqueles olhos que não entendi. Uma detonação silenciosa e total, como um prédio desabando para dentro. Ele me encarou. Eu o encarei. O restaurante zumbia ao nosso redor, talheres em porcelana, conversas murmuradas, a cozinha gritando pedidos, mas na mesa 14 o mundo tinha parado. Os dedos dele tremeram. A taça de vinho tombou, caiu, estilhaçou no linho branco. O vinho tinto se espalhou pela toalha como uma ferida se abrindo, encharcando o tecido, pingando no chão. Nenhum de nós se moveu para limpar. A assistente dele pegou guardanapos. O homem nem notou. Olhava para o meu rosto com a intensidade de quem procura algo muito específico. Não olhava em geral, mas escaneava. Do jeito que se escaneia um documento atrás da única palavra que muda tudo. Qual é o nome da sua mãe? A pergunta saiu crua, sem polimento, sem controle. A voz de um homem que fazia ou queria fazer essa pergunta havia muito tempo. Camila. Camila Medeiros. O maxilar dele travou. Algo atravessou seu rosto. Não exatamente reconhecimento, mas o prelúdio do reconhecimento. O instante antes da chave girar na fechadura, o nome dela já foi Rios, Camila Rios, o nome de solteira da minha mãe, o nome que ela nunca usa, que eu só vi em documentos velhos dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama dela. Sim, esse era o nome de solteira. Como você sabe disso? Ele não respondeu. Os olhos continuavam percorrendo meu rosto, testa, nariz, maxilar, o ângulo das maçãs do rosto. Ele me lia como se lê algo que se escreveu há muito tempo e se vê novamente pela primeira vez. Quando é seu aniversário? 3 de março de 1999. Ele fechou os olhos. Vi seus lábios se moverem em silêncio, contando, calculando, fazendo a conta que iria confirmar ou destruir tudo o que ele pensava. Quando abriu os olhos, estavam molhados. Sente-se. A voz dele falhou na segunda palavra. Por favor, preciso te contar uma coisa. Senhor, estou trabalhando. Não posso sentar. Filho, a palavra me acertou como um soco. Não pelo que significava, eu ainda não entendia, mas pelo jeito como ele disse, como um homem que guardara aquela palavra na boca por 26 anos e finalmente encontrara a pessoa a quem ela pertencia. Sentei na área VIP do restaurante onde trabalhava, de avental de garçom, com vinho tinto encharcando a toalha, taça quebrada no chão, e um bilionário me olhando como se eu fosse a resposta para uma pergunta que o destruía havia metade da vida. Mas antes de contar o que ele disse, antes de falar de São Paulo em 1998, de uma lavanderia na Muca e de uma tatuagem de rosa vermelha que 2 pessoas fizeram numa noite em que acreditaram que nunca seriam separados,
Preciso falar da minha mãe, porque ela é o centro desta história. Sempre foi o centro, e você precisa entender o que ela carregou antes de entender por que carregou sozinha. Meu nome é Matias Medeiros. Nasci em 3 de março de 1999 no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Minha mãe tinha 22 anos, sozinha na sala de parto, sem marido, sem família, sem ninguém segurando sua mão quando cheguei. Ela me contou anos depois que a enfermeira que me trouxe perguntou se queria chamar o pai e minha mãe respondeu: "Ele não sabe e não pode saber." A enfermeira não perguntou de novo. Minha mãe, Camila, veio do Peru para o Brasil em 1997. Tinha 21 anos. Cruzou a fronteira com um grupo de 12 pessoas guiado por um coiote que cobrou $2.000, tudo o que a família dela economizara em 3 anos. Chegou em São Paulo porque tinha o endereço de uma prima num pedaço de papel. A prima tinha se mudado para o Rio 6 meses antes. Ninguém avisou Camila. Passou a primeira noite no Brasil dormindo num banco da rodoviária do Tietê. Passou o primeiro ano limpando escritórios, 5 prédios, 6 noites por semana, AR 28 a hora, pago em dinheiro, porque não tinha documentos nem opções e ninguém a quem reclamar se o pagamento atrasasse ou as horas estivessem erradas. Morava num quarto alugado de uma mulher chamada Rosário Vega, na Heliópolis, com colchão no chão, uma boca de fogão e uma janela que dava para um muro de tijolos. Nunca reclamou. Sei disso porque Rosário me contou anos depois, quando eu já era grande o suficiente para perguntar sobre os primeiros anos da minha mãe. Sua mãe não reclamava porque reclamar exige acreditar que alguém está escutando, disse Rosário. E ninguém estava escutando. Cresci na Heliópolis. Se você não conhece Heliópolis, é a parte de São Paulo que não aparece nos folhetos de turismo. Casas de alvenaria, janelas com grades, mercadinhos com vidro à prova de bala, ruas onde as ambulâncias passam tão frequentemente que os vizinhos nem olham mais quando ouvem as sirenes. Não é lugar de se construir impérios. É lugar de sobreviver dia a dia, real a real. E quem consegue sair, sai por uma mistura de teimosia e graça que ninguém ensina, porque vem do tipo específico de solo que só a pobreza oferece. Minha mãe me criou num apartamento de 2 quartos na Avenida Almirante Barroso. Trabalhava de dia como cuidadora de idosos, banhando pacientes, alimentando, virando na cama para evitar escaras, dirigindo um Toyota velho de casa em casa pela Zona Leste, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Ganhava cerca de R$ 170 mil por ano. Nunca faltou um dia. Nunca falou do meu pai. Nem uma vez. Quando eu tinha 6 anos, perguntei onde meu pai estava. Ela disse: "Está longe." Aos 10, perguntei se ele tinha morrido. Ela disse: "Não, está vivo." Aos 12, perguntei por que ele foi embora. Ela me olhou com olhos que guardavam algo que eu não conseguia identificar, nem tristeza, nem raiva. Algo mais fundo, selado, e respondeu: "Ele não foi embora, filho. Foi tirado de nós." Pareci de perguntar. O que eu sabia do passado da minha mãe? Veio do Peru, trabalhava duro, me amava, tinha uma tatuagem no pulso esquerdo que tocava às vezes quando achava que eu não estava olhando. Do jeito que as pessoas tocam uma cicatriz, um terço ou uma foto de alguém que perderam. Uma rosa vermelha formando um símbolo do infinito. Uma promessa feita a alguém há muito tempo. Eu achava que a tatuagem era sobre meu pai. Achava que era a única coisa dele que ela guardara. Achava que, quem quer que ele fosse, tinha ido embora. E a tatuagem era o jeito dela de manter-lo perto sem dizer o nome. Eu estava certo em tudo, menos na parte de ido embora. Ele não tinha ido. Estava procurando por nós. Agora deixe-me contar o que o homem da mesa 14 me disse, porque o nome dele era Bastian Kessler, e ele procurava minha mãe havia 27 anos. A única razão por que não a encontrara era porque ela tinha garantido que ele não conseguisse. "Meu nome é Bastian Kessler", ele disse. Em 1997, com 24 anos, vim da Alemanha para São Paulo. Minha família é a família Kessler, dona da Kessler Indústria, uma grande empresa de manufatura industrial. Você não deve ter ouvido falar a menos que acompanhe o setor alemão, mas é uma das maiores empresas privadas da Europa. Ele disse isso do jeito que gente rica fala de dinheiro quando conversa com quem não tem, com cuidado, sem ênfase, sabendo que os números criam distância.
Não vim para São Paulo trabalhar para minha família. Vim para me afastar deles. Arranjei emprego numa oficina mecânica na Muca. Aluguei um quarto em cima de uma ferragem na Avenida Almirante Barroso. Ganhava 60 por hora. E conheci uma mulher numa lavanderia na Rua da Muca que mudou minha vida. Avenida Almirante Barroso, a mesma rua onde cresci, a mesma rua onde minha mãe ainda morava. Esse homem tinha vivido na mesma rua que minha mãe 27 anos antes, no mesmo bairro onde dei meus primeiros passos. O nome dela era Camila Rios. Tinha 21 anos. Limpava escritórios à noite. Era a pessoa mais corajosa e mais bonita que eu já tinha conhecido. E eu a amei do jeito que os jovens amam, completamente, estupidamente, sem entender o que o mundo faria conosco. Ficamos juntos 6 meses, de janeiro a junho de 1998. Fizemos as tatuagens em junho. Ele ergueu o pulso, a rosa, o infinito. Era uma promessa. Onde quer que a gente vá, aconteça o que acontecer, isso significa que nos encontramos. Ele parou. O barulho do restaurante continuava. A assistente dele tinha se mudado silenciosamente para outra mesa, entendendo sem que lhe dissessem que o que acontecia na mesa 14 não era conversa de negócios. Em julho, minha família descobriu sobre a Camila. Meu irmão mais velho, Friedrich, veio a São Paulo. Mandou eu voltar para casa ou seria cortado da família. Cada real, cada contato, tudo. E fez outra coisa. A voz de Bastian endureceu, não com raiva, mas controlada, do jeito que o aço é controlado quando é prensado. Sem eu saber, Friedrich foi ao apartamento da Camila e disse que, se ela não desaparecesse, a família entraria em contato com a Polícia Federal. Ela era indocumentada, não tinha proteção, advogado nem recursos. E meu irmão, um homem que valia bilhões, ficou no apartamento de uma faxineira e ameaçou deportá-la se ela não me deixasse. Senti algo frio se instalar no meu peito, o frio de entender algo que passei a vida inteira sem entender. O silêncio da minha mãe, os olhos selados. Foi tirado de nós. Não ele foi embora. Foi tirado. Ela desapareceu, disse Bastian. Da noite para o dia. Trocou de número. Mudou. Não deixou rastro. Procurei por 2 semanas. Depois Friedrich me trouxe fisicamente de volta para a Alemanha. E você simplesmente foi. Eu tinha 25 anos. Minha família controlava tudo o que eu conhecia. Não tinha dinheiro próprio, carreira própria, identidade fora do nome Kessler. Fui porque não sabia como não ir. Ele me olhou. Isso não é desculpa. É fato. E passei 27 anos vivendo com esse fato. Você nunca a encontrou? Contratei detetives particulares, 3 empresas. Durante mais de 20 anos, procurei Camila Rios. Mas ela não era mais Camila Rios. Mudou o nome para Medeiros quando conseguiu a regularização, em 2005. Usou o sobrenome de uma amiga. Bastian fechou os olhos. Medeiros. Eu procurava Rios. Ela vivia como Medeiros, a 20 minutos da lavanderia onde nos conhecemos, com um nome que eu não conhecia. E você nunca soube que ela estava grávida. Ele abriu os olhos. O molhado estava lá de novo. Os olhos de um homem de 52 anos que acabara de descobrir que seu luto de 25 anos tinha um rosto, e esse rosto estava sentado à sua frente de avental de garçom. Não, sussurrou. Nunca soube. Até agora. Até você dizer sua data de nascimento, e eu contar os meses, e olhar para o seu rosto e ver. Ele parou, engoliu. Eu me vejo. Vejo a mim no seu rosto, Matias. O maxilar, as sobrancelhas, o jeito como você se mantém ligeiramente inclinado, como se o mundo fosse algo que você estuda antes de decidir como se aproximar. Sou eu. É assim que eu fico. Olhei para esse homem, esse estranho, esse bilionário de terno europeu na mesa VIP do restaurante onde eu ganhava 230 mil por ano carregando comida dos outros. Olhei para ele e fiz o que ele tinha feito. Procurei no rosto dele as coisas que combinavam. O maxilar, sim. As sobrancelhas, sim. O ângulo, a inclinação. O jeito particular como a mão esquerda dele descansava na mesa, dedos abertos, palma para baixo, firmando-se. Eu faço isso. Faço exatamente isso quando estou nervoso. Preciso falar com a minha mãe, eu disse. Entendo. Preciso ouvir dela. Claro. E preciso que você responda uma pergunta. Qualquer coisa. Se você soubesse que ela estava grávida, se soubesse de mim,
Teria ficado? A pergunta ficou entre nós. 26 anos de ausência numa única frase. Sim, disse ele. Eu teria ficado. Teria perdido tudo: o nome, o dinheiro, a família, tudo. E teria ficado porque o que perdi ao ir embora foi pior do que qualquer coisa que eles poderiam tirar de mim. Você não sabe disso. Eu sei que passei 27 anos construindo uma empresa que vale 22 bilhões. E nada disso, nem um real, nem um prédio, nem uma conquista, preencheu o espaço que sua mãe deixou. Sei que me casei com uma mulher que não amava porque não consegui encontrar aquela que amei. Sei que não tenho filhos porque não consegui imaginar ter filhos com ninguém que não fosse ela. E sei que tenho uma tatuagem no pulso que olho todos os dias há 27 anos. Não por sentimentalismo, mas porque foi a última promessa que fiz que importou. E quebrei ao entrar num avião. Levantei. Minhas pernas estavam instáveis. O restaurante continuava funcionando ao nosso redor. Garçom se movendo, pratos sendo retirados, a máquina ordinária de uma noite de sábado sem saber que na mesa 14 dois estranhos tinham acabado de descobrir que não eram estranhos. Vou te ligar, eu disse, depois que falar com ela. Matias, obrigado por ter me contado sobre a tatuagem. Você poderia não ter dito nada. Poderia ter servido o vinho e ido embora. A maioria das pessoas teria feito isso. Minha mãe sempre disse que aquela tatuagem era uma promessa que ela fez para alguém. Eu só queria saber quem. Saí da mesa, atravessei o restaurante, passei pelo Enzo no balcão de host que me olhou e disse: "Você está bem? Parece que viu um fantasma." Passei pela cozinha onde os cozinheiros empurravam pratos e a lavadora de louça fazia barulho máximo. Saí pela porta dos fundos para o beco onde ficavam as lixeiras. O ar estava frio e o céu tinha aquele roxo escuro particular de São Paulo à noite. Liguei para minha mãe. "Filho, está tarde. Tudo bem?" "Mãe, preciso ir aí agora." "O que aconteceu? Você está machucado?" "Não estou machucado, mas preciso falar com você sobre a tatuagem." Silêncio. O silêncio específico de uma mulher que esperava essa conversa havia 26 anos e torcia para que nunca chegasse. "Vem", disse ela. "Vou fazer café." Dirigi até Heliópolis. 12 minutos do restaurante, subindo direto pela Avenida Almirante Barroso, a mesma avenida onde minha mãe e meu pai lavavam roupa às 11 da noite 27 anos antes. Os dois longe de casa, os dois solitários, os dois prestes a criar uma pessoa que dirigiria essa mesma avenida décadas depois, com gosto de revelação na boca. O apartamento da minha mãe ficava no segundo andar de uma casa geminada na Avenida Almirante Barroso. O mesmo apartamento onde cresci. A mesma cozinha onde ela me ensinou a fazer arroz. A mesma sala onde eu assistia jogos do Corinthians numa televisão mais velha que eu. O mesmo quarto onde às vezes a ouvia chorar à noite através da parede e não entendia por quê. Ela estava na mesa da cozinha quando entrei. O café estava pronto, 2 xícaras. Usava o hobby, cabelo solto, a mão esquerda enrolada na caneca, a tatuagem visível no pulso, rosa-vermelha, símbolo do infinito, a promessa. Sentei de frente para ela. Olhei a tatuagem, olhei o rosto dela e disse: "Eu o encontrei hoje à noite, mãe. Bastian, ele estava no restaurante. O rosto da minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto. Desabou, não devagar, não gradualmente, não do jeito controlado que adultos gerenciam emoções na frente dos filhos. Desabou do jeito que uma parede desaba quando a última viga de sustentação cede de uma vez, completamente, com um som que ficava entre suspiro, choro e oração. Colocou as 2 mãos sobre a boca. A xícara tombou. Não notou. Os olhos estavam arregalados, o corpo tremia e as lágrimas vieram antes que pudesse impedir. 27 anos de silêncio selado, se rompendo numa mesa de cozinha em Heliópolis às 11 da noite de um sábado. Ele nos encontrou, sussurrou através dos dedos. Não nos encontrou. Eu o encontrei por acidente. Ele estava no meu restaurante. Vi a tatuagem. A tatuagem? Ela tocou o pulso. Depois de todo esse tempo, a tatuagem? Mãe, ele me contou tudo sobre a lavanderia, sobre os 6 meses, sobre o irmão dele, sobre a ameaça. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. Por que você nunca me contou? Ela chorou por muito tempo antes de conseguir falar. Deixei. Alguns silêncios precisam se romper no próprio tempo, e 27 anos de silêncio
não se rompem limpos. A família dele era poderosa, filho. Não poderosa brasileira, poderosa europeia, dinheiro antigo, gerações. O irmão dele veio ao meu apartamento em julho de 1998. Eu tinha acabado de descobrir que estava grávida, 8 semanas. Ainda não tinha contado para o Bastian. Ia contar naquele fim de semana. O que o Friedrich disse? Disse que se eu não desaparecesse, ele ligaria para a Polícia Federal. Sabia que eu era indocumentada. Sabia que eu não tinha advogado, proteção, ninguém para lutar por mim. Ficou no meu apartamento um homem de terno que custava mais que meu aluguel de 1 ano, e me disse que eu era uma conveniência para o irmão dele e que a conveniência tinha acabado. Conveniência, palavra dele, não minha. Disse que Bastian me esqueceria em 6 meses. Disse que eu não era nada para a família. E depois disse que se eu tentasse contato com Bastian, ou contasse sobre a gravidez, ou aparecesse em qualquer endereço Kessler no mundo, ele pessoalmente garantiria que eu fosse deportada para o Peru e que meu filho seria colocado no sistema de acolhimento. Ameaçou tirar você. Ameaçou tirar você antes de nascer, antes de ter nome, antes de ter rosto. Ameaçou meu filho. E eu acreditei porque um homem que controla bilhões pode fazer coisas que o resto de nós não consegue impedir. Então você fugiu. Eu fugi. Troquei de número. Mudei para outra parte de Heliópolis. Rosário me ajudou. Me deu lugar para ficar. Quando consegui a regularização em 2005, usei Medeiros em vez de Rios porque ainda tinha medo. Ainda tinha medo de que os Kessler me encontrassem e tirassem você. Mãe, isso foi há 20 anos. Medo não expira, filho. Medo não olha o calendário e diz: já passou tempo suficiente, pode relaxar agora. Passei 27 anos olhando por cima do ombro. Toda vez que um homem de terno batia na porta, toda vez que via um carro que não reconhecia estacionado lá fora, toda vez que alguém fazia perguntas demais sobre meu passado, eu sentia o mesmo medo, o mesmo frio no peito, a mesma certeza de que viriam e tirariam a única coisa que eu tinha. Eu, você, tudo. Cada escritório que limpei, cada idoso que banhei, cada real que guardei, cada noite que cheguei em casa exausta, fiz jantar para você, te ajudei na lição e dormi no sofá. Fiz tudo por você, para te manter seguro, para te manter aqui, para te manter meu. E a tatuagem? Ela olhou para o pulso, tocou a rosa com o dedo. A tatuagem foi a única coisa que guardei. Friedrich tomou todo o resto, meu número, meu endereço, meu nome, minha vida com Bastian, mas não conseguiu tirar a tatuagem. Estava debaixo da minha pele, era parte do meu corpo, e toda vez que olhava para ela, lembrava que por 6 meses em 1998 fui amada completamente, honestamente, por um homem que não se importava de onde eu vinha, quanto dinheiro eu tinha ou que língua eu falava. Ele me amou numa lavanderia às 11 da noite de uma terça-feira, e a tatuagem é a prova. Ele ainda te ama. Ela me olhou com força. Mãe, ele passou 27 anos te procurando. 3 empresas de investigação. 20 anos olhando. Nunca te esqueceu. Nunca seguiu em frente. Construiu uma empresa de 22 bilhões. E me disse hoje à noite que nada disso preencheu o espaço que você deixou. Ela ficou quieta por muito tempo. O café esfriou. O relógio da cozinha tiquetaqueava. Os sons da Avenida Almirante Barroso entravam pela janela. Buzina de carro, sirene distante, a trilha sonora noturna particular de um bairro que nunca dorme completamente. Ele quer te ver, eu disse. Eu sei. Você vai? Tenho medo do quê? Do Friedrich. Mãe, Bastian saiu da família. Construiu a própria empresa. Não está mais sob controle deles. Não tenho medo do Friedrich, disse ela. Tenho medo do Bastian. Tenho medo de sentar de frente para ele e ver o homem que amei e saber que tirei 27 anos de nós dois. 27 anos que ele poderia ter conhecido o filho. 27 anos que você poderia ter tido um pai. 27 anos de aniversários, peças de escola, lição de casa, primeiros dias, últimos dias e todos os momentos comuns e insubstituíveis que eu roubei dele porque tive medo. Você não roubou. Friedrich roubou. Friedrich fez a ameaça. Eu fiz a escolha. Você fez a única escolha que podia. Fiz? A voz dela falhou. Fiz, Matias. Ou fiz a escolha mais fácil para mim, desaparecer. Me esconder.
Ficar invisível em vez da escolha mais difícil. Lutar. Contar para Bastian. Confiar que ele nos protegeria. Eu tinha 22 anos, grávida, indocumentada e apavorada, e escolhi correr. E correr custou ao seu pai 27 anos, sabendo que você existia. Segurei a mão da minha mãe por cima da mesa e disse a coisa que vinha construindo desde que me sentei. Mãe, você tinha 22 anos, sozinha, indocumentada, grávida. O filho de um bilionário ameaçou te deportar e tirar seu bebê. Você fez o que qualquer mãe faria. Protegeu seu filho. Correu porque correr era sobreviver. E sobreviver foi a coisa mais corajosa que você poderia ter feito. Ela apertou minha mão. As lágrimas não tinham parado, mas algo no rosto dela mudou. Não exatamente alívio, mas o começo de algo que, com tempo e cuidado, poderia se tornar alívio. Você vai se encontrar com ele? Sim, disse ela. Já é hora. Eles se encontraram numa tarde de domingo de abril de 2025. Não num restaurante, não num hotel, no apartamento da minha mãe na Avenida Almirante Barroso, o mesmo bairro onde se conheceram 27 anos antes. As mesmas ruas, a mesma lavanderia a 3 quadras, ainda funcionando, ainda aberta às 11 da noite. Ainda o lugar onde 2 pessoas se encontraram através de um oceano de diferenças. Bastian veio sozinho. Sem assistante, sem motorista, sem entourage. Usalzins e camisa social. Parecia um homem que passara vários dias decidindo o que vestir para o encontro mais importante da vida e escolhera o mais próximo do que usava em 1998, quando era operário de oficina ganhando R$ 60 por hora. Abri a porta, levei ele para dentro e os deixei sozinhos, porque o que estava prestes... Tassora, 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 porque o que estava prestes a acontecer naquela cozinha era entre uma mulher que correu e um homem que procurou. Sentei nos degraus da frente da casa. A Avenida Almirante Barroso seguia ao meu redor. Crianças de bicicleta. Um mercadinho fechando. Uma mulher passeando com um cachorro grande demais para a coleira. A vida comum de um bairro que tinha sido o pano de fundo do esconderijo da minha mãe e da ausência do meu pai e dos 27 anos de silêncio que uma tatuagem de rosa vermelha acabara de romper. Não sei exatamente o que disseram. Minha mãe me contou depois que sentaram na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela e eu tínhamos conversado na noite do restaurante, e olharam para os pulsos um do outro. Mesma tatuagem, mesma tinta, mesma promessa feita em junho de 1998 por 2 pessoas que acreditaram que nunca seriam separadas. Onde quer que a gente vá, aconteça o que acontecer. Isso significa que nos encontramos. Minha mãe disse que Bastian chorou, disse que ela chorou, disse que não se tocaram, não se abraçaram, não seguraram as mãos, não tentaram recriar algo que tinha 27 anos e não podia ser recriado porque agora eram pessoas diferentes. Apenas sentaram de frente um para o outro e contaram a verdade, que era a única coisa que nunca lhes permitiram fazer. Ela contou sobre a gravidez, sobre a sala de parto no hospital, sobre me criar sozinha, sobre Heliópolis, sobre o medo, sobre todas as noites em que olhava a tatuagem e se lembrava dele. Ele contou sobre a busca, sobre os 3 investigadores, sobre a mudança de nome que a tornara invisível, sobre construir a Kessler Dynamics e nunca sentir que era suficiente, porque a coisa que realmente construía para encontrar, lá sempre falhava. Eu teria ficado, ele disse a ela. As mesmas palavras que me disse no restaurante. Eu teria perdido tudo e ficado. Eu sei, ela respondeu. Foi por isso que corri, porque você teria aberto mão de tudo por nós, e seu irmão teria te destruído por isso. Não corri porque duvidei de você. Corri porque te amei demais para deixar que eles te quebrassem. Essa frase, corri porque te amei demais para deixar que eles te quebrassem. Minha mãe passara 27 anos carregando o peso de uma decisão feita por amor, não por covardia. Não correu porque era fraca. Correu porque a única forma de proteger o homem que amava e a criança que carregava era desaparecer tão completamente que as pessoas que queriam destruí-los não conseguissem encontrar nenhum dos dois. Friedrich Kessler soube do reencontro em maio. Não sei como Bastian suspeita que alguém da empresa comentou as viagens frequentes a São Paulo. Friedrich ligou para Bastian pela primeira vez em anos. Soube que você encontrou sua faxineira peruana. Encontrei a Camila
e encontrei meu filho. Silêncio. Você tem um filho, 26 anos. O nome dele é Matias. Tem o meu rosto e a coragem da mãe. E cresceu no bairro onde você ameaçou a mãe grávida dele com deportação. Silêncio mais longo. Bastian, seja o que for que você esteja planejando. Não estou planejando nada, Friedrich. Estou vivendo. Algo que você tirou de mim em 1998 e que passei 27 anos recuperando. Não me ligue mais. Desligou. Contou-me sobre a conversa naquela noite no jantar no Castellani, minha folga, comendo no restaurante em vez de servir, sentados na mesa 14, a mesa onde tudo começou. Seu tio não é um bom homem, disse Bastian. Não é meu tio. É um homem que ameaçou minha mãe. Vai tentar interferir. Vai tentar controlar a narrativa. É o que os Kessler fazem. Gerenciam reputações, controlam informações, mantêm a história da família limpa. Deixa ele tentar. A história não é mais dele. Bastian me olhou por cima da mesa e, pela primeira vez desde que a taça de vinho quebrou, sorriu. Você fala igual à sua mãe. Ótimo. Bastian não tentou nos resgatar. Quero deixar isso claro porque a versão dessa história que se escreve sozinha bilionário, encontra filho perdido, cobre de dinheiro, conserta tudo não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi mais específico, mais deliberado e mais respeitoso que um banho de dinheiro. Ele cuidou da situação médica da minha mãe imediatamente, completamente, sem discussão. Camila tinha sido diagnosticada com doença renal crônica estágio 3 no ano anterior. O convênio pelo trabalho de cuidadora era mínimo. Os custos que pagávamos do bolso eram R$ 6.500 por mês que ela não tinha. Eu cobria R$ 2.200 do meu salário de garçom e o resto ia para um cartão de crédito que acumulava juros do mesmo jeito que a doença renal acumula dano. Devagar, silenciosamente e com consequências que se multiplicam. Bastian a conectou com o melhor nefrologista do Hospital das Clínicas. Exames completos, plano de tratamento, medicamentos, acompanhamento tudo coberto, não por caridade, mas por um fundo de saúde pessoal que ele criou no nome dela, financiado para sempre, gerido pela equipe financeira dele. Isso não é um presente, me disse quando protestei. São 27 anos de responsabilidade que estou cumprindo. Ela criou meu filho sozinha porque minha família a empurrou para o esconderijo. O mínimo que posso fazer é garantir que ela esteja viva para ver o que vem depois. Ele me ofereceu uma vaga na Kessler Dynamics. A empresa estava abrindo uma nova fábrica de manufatura de precisão em Barueri, a 30 quilômetros de São Paulo. Não estava me oferecendo sala executiva, nem vice-presidência. Oferecia uma vaga no chão de produção, nível inicial, aprendendo usinagem de precisão e operações de manufatura do zero. Foi onde eu comecei, disse ele. Não na Kessler Dynamics, mas numa oficina na Muca. Aprendi manufatura ficando 12 horas por dia num turno. Se você quiser entender o que construí, comece onde eu comecei. E se eu quiser ficar no restaurante, então fique no restaurante. Não é uma ordem, é uma oportunidade. Você decide. Decidi aceitar. Não pelo dinheiro, o salário inicial era R$ 260 mil por ano. Só um pouco mais que eu ganhava de garçom, mas pelo aprendizado. Porque passei 9 anos carregando pratos e queria construir algo. Porque meu pai construiu uma empresa de R$ 22 bilhões começando do chão de uma oficina e eu queria entender como. Comecei na Kessler Dynamics em junho de 2025. A fábrica de Barueri é enorme. 180 mil metros quadrados de manufatura de precisão, máquinas CNC, laboratórios de controle de qualidade, a complexidade organizada de um lugar que fabrica componentes com precisão de milésimos de milímetro. Uso óculos de segurança, bota de bico de aço e uniforme com meu sobrenome. Medeiros, não Kessler, porque o nome da minha mãe é o que eu cresci usando e é o que vou manter. Ainda trabalho como garçom uma noite por semana, quintas à noite no Castellani, porque Enzo pediu para eu ficar e porque o restaurante foi onde tudo começou e não sou o tipo de pessoa que esquece de onde as coisas começaram. As gorjetas também não são ruins. Bastian visita São Paulo a cada 2 semanas. Ele e minha mãe jantam. Não é romântico. Ainda não. Talvez nunca. Porque 27 anos é um cânion que não se atravessa com uma única ponte, mas estão construindo algo. Não sei como chamar.
Não é um reencontro, porque você não pode reencontrar alguém que nunca teve completamente. Não é uma segunda chance porque a primeira foi roubada. É algo novo, um relacionamento construído nos destroços de um que foi destruído, feito com cuidado, tijolo, por duas pessoas mais velhas, mais cautelosas e mais marcadas que os jovens que se apaixonaram numa lavanderia em 1998. Minha mãe parece diferente. Não fisicamente, embora o tratamento médico tenha melhorado a cor e a energia dela, parece mais leve. A coisa que carregava o segredo, o silêncio, os 27 anos de olhos selados e respostas trancadas sumiu. Ela me disse na semana passada que agora dorme a noite inteira pela primeira vez em anos. Eu acordava às 3 da manhã e verificava as trancas, disse ela. Não faço mais isso. Por quê? Porque a coisa que eu trancava para fora não está mais lá fora. Está aqui. E as trancas nunca o mantinham fora. Me mantinham dentro. Bastian e eu estamos nos conhecendo devagar, desajeitadamente, com a falta de jeito particular de dois homens que são biologicamente pai e filho, mas estranhos na experiência. Ele não sabe que gosto de ovos mexidos com pimenta. Eu não sei que ele lê livros de filosofia no avião. Ele não sabe que chorei no final de Coco, porque a história da vovó me lembrou da minha mãe. Eu não sei que ele guardou uma carta que escreveu para Camila em 1998, nunca enviada, carregada na carteira por 27 anos, que diz: "Onde quer que eu vá, ainda estou na lavanderia esperando você voltar. Estamos preenchendo as lacunas. 26 anos de lacunas. Vai levar tempo, talvez o resto das nossas vidas, mas agora temos tempo." Essa é a coisa que Friedrich tentou tirar e não conseguiu. Tempo. Ele tomou os anos, mas não conseguiu tomar o futuro. Mês passado fiz uma tatuagem. Mesmo desenho, mesmo pulso. Rosa vermelha, símbolo do infinito. Fui a uma loja na Rua Augusta e sentei na cadeira. O tatuador perguntou o que significava. Significa que nos encontramos. Nós quem? Minha família. 3 pulsos agora. O da minha mãe, feito em junho de 1998, numa tatuaria na Rua da Muca, com um homem que amava e estava prestes a perder. O do meu pai, feito na mesma noite, na mesma cadeira, com uma mulher que amava e procuraria por 27 anos. O meu, feito em agosto de 2025 numa loja na Rua Augusta, sozinho. Não porque eu estava lá da primeira vez, mas porque estou aqui agora. E estar aqui é o ponto inteiro. 3 rosas, 3 infinitos, 3 pessoas separadas pelo medo, pela riqueza, pelo poder e pelo silêncio, que se encontraram porque um garçom notou uma tatuagem no pulso de um bilionário e disse as 5 palavras que mudaram tudo. Minha mãe tem essa tatuagem. Estou no Castellani agora, quinta à noite. Meu único turno da semana. A mesa 14 está ocupada. Um casal num encontro bebendo vinho, o mesmo vinho que se espatifou na toalha 6 meses atrás e derramou o segredo que minha mãe guardara por 26 anos. Sirvo o vinho. Coloco a taça na mesa. A mulher nota minha tatuagem. Que linda! O que significa? É uma promessa. Para quem? Para as pessoas que amo. Significa que, onde quer que a gente vá, aconteça o que acontecer, nós nos encontramos. Ela sorri, toma um gole do vinho, volta para o encontro. Eu volto para a cozinha, atravesso o restaurante onde minha vida mudou, passo pelo ponto no chão onde o vinho tinto manchou a junta, e o Enzo nunca conseguiu tirar por mais que esfregasse o que está ótimo, porque algumas manchas valem a pena manter. Agora quero te perguntar uma coisa. O que você faria se um estranho tivesse uma tatuagem igual à da sua mãe, e essa tatuagem se revelasse o fio que te conecta a um pai que você nunca conheceu, a uma história de amor que nunca te contaram e a um segredo de família trancado a vida inteira? Você puxaria o fio ou serviria o vinho e iria embora? E a pergunta mais difícil: você já descobriu que o pai ou a mãe que achava conhecer tinha uma vida inteira antes de você? Um amor, uma perda, uma escolha que moldou tudo e que nunca te contaram? E quando descobriu, mudou o jeito como você os via? Ou fez você amá-los ainda mais? Porque isso é o que aprendi. Minha mãe não escondeu a verdade porque tinha vergonha. Escondeu porque era corajosa. Escondeu porque um homem poderoso ameaçou seu filho e escolheu o silêncio em vez da segurança, a invisibilidade em vez da identidade.
27 anos, carregando um segredo em vez do risco de perder a única coisa que importava. Correu porque nos amou demais para deixar que nos quebrassem. E a tatuagem, a rosa vermelha, o símbolo do infinito, a promessa no pulso nunca foi sobre o passado. Foi sobre o futuro. Foi sobre a crença de que, em algum lugar, de algum jeito, a promessa seria cumprida. Que o infinito significava o que dizia. Que o amor, quando é verdadeiro, não acaba. Apenas espera. Esperou 27 anos. E então um garçom notou uma tatuagem e tudo mudou. Deixa sua resposta nos comentários. Leio todos. Se esta história te alcançou onde você não esperava, dá like. Compartilha com quem precisa ouvir. Especialmente com quem foi separado de alguém que ama por distância, medo, tempo ou pelo tipo de poder que acha que pode controlar quem as pessoas amam. Não pode. O amor espera. E tatuagens não mentem. Comenta o que achou abaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história.